Olá, o nosso assunto é a Lei Brasileira de Inclusão, ou como é mais conhecida, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O texto é de 2015 e o Senado está discutindo ajustes nessa legislação. Nós temos cerca de 10% dos estudantes brasileiros que possuem algum tipo de deficiência. Microcefalia, por exemplo, um fenômeno muito recente do Brasil. Ganhamos 3.000 crianças com microcefalia no ano passado. Cadeiras que são dadas com legislações e mais legislações e mais legislações, sem nenhuma referência à prática educacional inclusiva. Há no Senado o projeto de Lei 278 de 2016, que trata exclusivamente do apoio escolar. Aquele profissional que auxilia o professor nos cuidados com a criança deficiente. A Comissão de Educação fez o debate e o Em Discussão está começando. O que está sendo proposto é a alteração do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146, aprovada em 2015. É importante a gente reafirmar que esse estatuto faz parte de um compromisso maior que o governo brasileiro, que o Estado brasileiro tinha em relação a convenções firmadas, que foi passado por várias etapas, enfim, e que culminou com o Estatuto. Então, vamos começar lá pelo artigo 3º, qual propõe a alteração no inciso 13. A proposta diz assim: o apoio escolar, apoio em atividade, alimentação, cuidados pessoais e locomoção, enfim. O acompanhamento individualizado, nós teríamos que trabalhar melhor essa proposta aqui colocada. Porque se nós colocarmos, no geral, o acompanhamento individualizado, o projeto de maior, que é a inclusão escolar das pessoas com deficiências, ele fica um tanto prejudicado. Porque, segundo as estimativas, os dados que nós temos hoje, nós temos cerca de 10% dos estudantes brasileiros que possuem algum tipo de deficiência. Então, se nós vamos pôr, como regra geral, individualizado para todos os estudantes, se tem necessidade ou não tem, você praticamente viabiliza, porque, ou seja, são 5 milhões de pessoas que estão nessa condição. Então, nós teríamos que trabalhar uma redação algo melhor, porque esse caráter inviabiliza todo o processo de inclusão escolar. Vou ter que concordar com a Fátima, porque nesse fazer pedagógico individualizado, é a nossa crença e a nossa direção de orientação nas escolas. Nós pensamos que muitas pessoas precisam de um apoio individual, pela gravidade das suas questões. Mas muitas, se tiverem um apoio individual, vão viver uma exclusão dentro da sala de aula, não vão desenvolver sua autonomia. O primeiro ponto que a gente coloca aí é que antes nós não tínhamos a questão da atividade pedagógica. O profissional de apoio ele estava muito mais ligado à questão de levar para o banheiro, a necessidade pessoal e individual daquela questão ali de banheiro, alimentação, higiene, e nós queremos também um acompanhamento nesse caráter pedagógico. Mas a Fátima coloca muito bem a questão individualizada que a gente coloca ali, que muitos pais gostaram desse individualizado, a gente, colocando isso, nós pecamos na inclusão. Então, talvez tenhamos que achar um acompanhamento personalizado, de acordo com as características e necessidades de cada indivíduo, alguma coisa nesse sentido. Depois nós vamos lá para o artigo 28. O inciso 16 diz acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores de educação, tal e tal e tal. Na proposta do senador Romário, e que a gente quer dialogar, ele mantém praticamente, mas ele coloca assim, ele deixa só a questão de etapas. Então, o que nós queremos dizer? Que é importante manter a redação anterior, que diz assim, etapas e níveis de ensino. Por que etapas e níveis de ensino? Porque a gente tem que garantir desde a creche, pré-escola, básico, ensino médio e ensino superior, Enfim, todas as etapas e todas as modalidades têm que ser ofertadas e garantido por Estado. E aí, em todas as modalidades de ensino, Fátima, eu entendo, como educadora, que a gente abrange todas as etapas, mas eu não teria problema nenhum de trocar a modalidade por etapa, porque quando eu falo em modalidade de ensino, eu estou falando no ensino básico, eu estou falando no ensino fundamental, eu estou falando no ensino
superior, pós-graduação, inclusive pós-graduação. Então, modalidade de ensino entra também uma que não estava citada ali, que é a educação profissional, é uma modalidade de ensino. Então, entra também nessa questão, que é o ensino médio e o ensino profissional. Particularmente, eu gosto mais de modalidade de ensino, porque ela é mais abrangente, mas isso também é uma questão aí que não pega em nada, né, vamos dizer assim. É importante destacar que são questões distintas, né? Os níveis que nós temos, educação básica, superior, as diferentes etapas que se inicia na educação infantil até a educação superior e as modalidades, como educação de jovens e adultos, educação escolar indígena, a educação profissional e a educação especial. Então, nós precisamos, de fato, contemplar. Então, nós concordamos aí com essa questão em relação a essas formas, né, de vermos a educação escolar. O aluno com deficiência precisa do apoio escolar em sala de aula. A lei fala na oferta do profissional, sem especificar o quantitativo. O projeto quer regulamentar essa questão. Daí ainda, no artigo 28, a propositura de mudança no 17, fala sobre o apoio escolar sendo garantida, a oferta, tal e tal e tal. E coloca um quantitativo de 3 alunos para cada profissional atender, né, no máximo, né, que está colocado no máximo. Nós estamos colocando que os projetos políticos pedagógicos das escolas devem estimar o quantitativo de profissional necessário. Vai ter casos que vai ser necessário um profissional para atender um estudante, para atender um aluno. Mas vai ter casos que um profissional pode atender 5 alunos. Então, isso passa por uma discussão pedagógica na escola, por avaliar a necessidade, para avaliar, enfim. Se nós colocarmos fixo, que é 3, inviabiliza outras questões também, que é a questão do financiamento e a questão do Fundeb. Então, ou seja, nós temos que deixar, não fechar no número de 3, mas a gente tem que amarrar conforme a necessidade dessa criança, desse jovem, desse adolescente, né? No estado do Rio de Janeiro, nós temos a regulação por uma lei estadual que prevê que a tabela do IBGE, com o percentual de pessoas deficientes do estado, de cada município, é que regula de acordo com os segmentos, de acordo com o percentual de pessoas naquela faixa etária, se regula o percentual de atendimento dentro das salas de aula. Eu e meu parceiro aqui, professor Mansur, vice-presidente do Cinep, já trabalhamos com 5 alunos especiais em alguns momentos dentro de sala de aula. Ele é um grande professor de matemática. E foi possível. Mas, como bem disse a Fátima, cada caso é um caso. Então, por exemplo, a autonomia dessas crianças que tinham um fazer pedagógico individualizado. Elas não tinham as mesmas questões, mas tinham alterações de deficiência leves e tinham um fazer pedagógico individualizado, não por um acompanhamento individualizado. O que nós chamamos de fazer pedagógico individualizado? A preparação dos materiais de apoio, a preparação, a escolha dos recursos específicos para cada caso. Nós não temos como definir, né, por uma legislação, inclusive pelo MEC, na sua política, que número de profissionais será necessário para atender esses alunos, porque as diversidades locais e regionais é que devem, de fato, fazer essa definição. Como eu disse, numa escola com 6 alunos eu tenho essa experiência, com 6 pessoas cegas que se locomovem com muita independência, ou pessoas surdas, né, que utilizam, se alimentam com independência, né, com autonomia, não tem a necessidade desse profissional, enquanto muitas vezes um aluno, né, em razão de suas demandas para acompanhamento das atividades escolares e desenvolvimento curricular, tem a necessidade de um único profissional. Tá? Então, é preciso definirmos essas questões. A gente trouxe uma ideia de colocar, no máximo, essa palavra máximo está bem clara, no máximo, 3 alunos, um profissional de apoio. O senador Romário me contou esses dias que ele tem a filha dele numa escola particular e que ela não é a única na sala de aula que tem deficiência, são 2, e só tem um profissional de apoio.
e atende muito bem, vamos dizer assim. Claro que o ideal seria ter um para cada uma, mas a escola particular não tem. Só tem um na sala de aula para as 2 crianças com deficiência. Mas ali diz que nós teremos no máximo 3. Não significa que a gente tira aqueles que tem só um. Não significa que a gente tira... mas a gente diz para aquela escola que tem um para o lado de fora esperando que não dá mais. Que a cada 3 alunos ela tem que ter um. Então, numa sala de aula vai ter que ter um. Ela não pode mais colocar um profissional para o lado de fora da sala. Então, a gente aperfeiçoa isso, né? Então, a escola passa a ser obrigada, ela continua sendo obrigada. Ela não foge da ideia de ser obrigada a contratar o profissional de apoio. E, nesse caso aí, esse máximo deixa muito claro. O GDF está colocando um para o meu filho. Ótimo, e isso tem acontecido muito com o autista. O autista tem tido uma avaliação e até, vamos dizer assim, uma característica diferente de outras pessoas com deficiência. Ele normalmente tem conseguido um por um. Isso é ótimo, no projeto não muda isso. Ele não diz que não poderá mais ser um. Mas agora o governo, vendo que tem 3, vai colocar 3. Necessariamente não, nós vamos ter uma avaliação biopsicossocial e multidisciplinar, que vai dizer se tem que ter 3 ou se tem que ter um. Se a redação não entende isso e pode dar uma dúbia ideia, melhoramos a redação. A ideia foi essa. Melhorar aquilo que não estava bom, porque nós não queremos um profissional de apoio para o lado de fora da porta dizendo que está cumprindo a lei, ou um profissional de apoio numa sala de aula com 5, 6 alunos que necessitam de um atendimento mais especializado. E sobre a formação desse profissional de apoio escolar? Nível médio, nível superior? Acompanhe. A proposta ainda no artigo 28, no parágrafo 3º agora, é a respeito da formação profissional. Nós da CNTE temos pleno acordo com uma sugestão aqui apresentada. Ou seja, os profissionais que vão trabalhar na escola têm que ter formação adequada para trabalhar. E não somente os professores. Para os professores e para a formação de professores, nós tínhamos que pôr nas universidades, dentro do currículo de todas as disciplinas de formação de professor, uma disciplina, enfim, que ensinasse como trabalhar com as formas de deficiência e tal, num processo no Brasil de total inclusão. E também os demais profissionais que estão na escola. Para isso, nós temos o pró-funcionário, ou seja, uma merendeira, o vigia da escola, o pessoal da secretaria também tem que ser formado, tem que ser capacitado para poder atender também essa nova modalidade, enfim, essa nova demanda que chega nas escolas, no processo de inclusão. Quando a gente vai falar de educação, geralmente a gente fala, olha, se é curso superior, a gente vai ter que determinar só pedagogia. Ou similar. Então, eu penso muito mais numa formação continuada, como é o caso de conselheiros tutelares. Formação continuada específicas para esse profissional. Se esse menino precisa, como a minha colega colocou aqui, se ele vai precisar de alguém que trabalha com a parte pedagógica, nós não estamos falando de apoio, nós estamos falando de professor. Eu acho que nós temos que fazer umas discussões, quando fala-se de lei, muito com racionalidade, porque isso no dia a dia, para você fazer aplicar, é muito difícil. Existe uma dificuldade muito grande, por exemplo, eu vou contratar, ao invés de um técnico de enfermagem, eu vou ter que contratar um enfermeiro para a escola, porque eu tenho crianças que necessitam ser acompanhadas por enfermeiros. Entendeu? E eu já tive casos em que a família tivemos que fazer vaquinha, um monte de coisa, para a gente conseguir colocar técnico de enfermagem na escola, porque aquela criança ela não necessita de um monitor. Né? Então, eu acho que a gente vai precisar ampliar aí as especialidades do que é esse apoio. Eu acho que precisa ficar bem determinado com essas especialidades. Nós não podemos colocar dentro de uma sala de aula, como tem acontecido, profissional de apoio que às vezes não tem o nível do meu filho. Meu filho está no 2º grau, ele tem um nível médio, ele está no nível médio e tem uma deficiência. Eu coloco lá uma pessoa que nem entrou no nível médio para ser um profissional de apoio, porque eu entendo que é para levar no banheiro, eu entendo que é para fazer uma higiene. E na parte pedagógica? Então, no mínimo, esse profissional tem que ter um nível superior àquele indivíduo que ele está apoiando. Então, isso não existia lá. A gente trouxe para dentro do projeto. Podemos ter profissionais da área de pedagogia, estudantes da área de pedagogia, estudantes da área de psicologia, mas com a garantia mínima de um nível médio. Porque, senão, a gente traz uma distorção muito bem levantada pela Loni. Acho que nós devemos buscar esse nível superior.
como um ponto ideal, um ponto a ser conquistado. Mas não podemos tirar o pé da realidade, porque observamos que, inclusive, a LDB, que trazia formação em nível superior para o docente em todo o país, precisou retroceder ao final de 10 anos, porque o país, com uma dimensão territorial, com uma diversidade enorme, não conseguiu dar conta disso. Então, olhando para essa realidade, pensamos que esse destaque define o ideal e o mínimo. Então, pensamos que é um destaque muito positivo. Outro ponto que a gente vai ter que se debruçar é sobre a formação do profissional de educação, porque ela está muito distanciada, inclusive, das questões de inclusão. O que a gente observa nos currículos de pedagogia em relação à educação especial são cadeiras que são dadas com legislações e mais legislações e mais legislações, sem nenhuma referência à prática educacional inclusiva tão importante, que esse profissional saísse dessa faculdade com mais bagagem. É importante destacar também que é necessária uma formação mínima, e nós concordamos que seja uma formação de ensino médio, né? Complementada ou somada a uma capacitação específica para que esse profissional possa desenvolver as suas atribuições, né? Esse é um ponto, de fato, que merece, né, discussão. Nós temos hoje no Brasil estados e municípios, inclusive em suas legislações específicas, que denominam como cuidador, monitor, às vezes um estagiário de um curso específico, educador social, né, como o Distrito Federal adotou, e outros, né, que não estão regulamentados, e isso traz um problema para os sistemas de ensino. Primeiro, para garantir, numa política, aquilo que está assegurado em lei. Esse é um aspecto importante, né? Uma política precisa garantir o que está assegurado em lei. Então, é importante que isso seja considerado, né? E, em segundo lugar, para que se estabeleça recursos e formas, né, de garantir a esse sistema de ensino esse profissional efetivamente para aqueles alunos que necessitam desse serviço. Eu acompanho violações todos os dias dentro das escolas. Por que ocorrem as violações? Estão lá 5, 6 educadores sociais. Dentro daquela escola, eles não têm uma coordenação. Quando ocorre uma violação dentro do âmbito escolar, eu chego lá como conselheira, eu digo assim, quem determinou que o educador social voluntário não permanecesse no recreio? Não, ninguém determinou. Então, assim, a gente precisa pensar numa espécie de coordenação para esses profissionais dentro das escolas também, porque aí acaba que esse profissional ele responde sozinho, e aí muitas vezes ele foi orientado, sim, que ele poderia estar lanchando durante o recreio, que ele poderia estar fazendo outras atividades durante o recreio, mas aquilo não está no papel. Então, quando ocorre algum tipo de violação com a criança, a escola tira o corpo fora e só o educador social é que responde por isso. O MEC está, né, inclusive, nesse processo de discussão para a regulamentação do profissional de apoio escolar, né, de acordo com o que está estabelecido na lei, não exercendo o trabalho pedagógico, a prática pedagógica que é do professor. Então, é deixar isso bastante claro, porque ele não é um segundo professor em sala de aula. Ele desenvolve o seu trabalho de profissional de apoio escolar, né, para deixarmos bem claro, com formação mínima em ensino médio, que não impede que ele seja, né, tenha graduação, né, em diferentes áreas, mas com uma capacitação e treinamento específico que o sistema de ensino vai desenvolver com os apoios necessários. E um dos pontos mais polêmicos do projeto de lei do Senado 278 de 2016 é o que permite que a família contrate, com a anuência da escola, o seu próprio profissional
de apoio escolar. E para o último, que é o artigo 28, o parágrafo 4º. Diz da possibilidade das famílias, sem ônus para o Estado, contratar, ter alguém que possa acompanhar esse jovem, essa criança, esse adolescente, enfim, dentro das unidades escolares e tal. A inserção deste parágrafo distorce preceitos constitucionais de contratação de profissionais da educação para as escolas públicas. Isso o artigo 206 da Constituição Federal, combinado com o artigo 37, que fala que os profissionais, para entrar no serviço público, têm que passar mediante concurso público de provas e títulos, isso tanto para as redes municipais quanto para as redes estaduais. Se nós aprovarmos este projeto e essa emenda, nós vamos criar, dentro de um processo de inclusão das unidades das escolas públicas brasileiras, tanto pública quanto privada, 2 tipos de pessoas que vivem com deficiência. Aquele que tem uma família que tem condições financeiras, vai ter lá o seu apoio individualizado. E aquela criança ou aquele jovem, aquele adulto que não tem, não vai ter esse apoio. Então, o nosso sentido é de criar um processo de equidade, um processo de igualdade e que o Estado brasileiro, através das políticas públicas educacionais, ofertem a todos. Aqueles que precisam e aqueles que não precisam, mas garantido pelo processo educativo e também garantido como política de Estado. O que aconteceu com pais que não são ricos, inclusive pais que vieram ao nosso gabinete, que pagam com muito sacrifício a escola particular, porque a escola pública não aceitou o seu filho com deficiência, a escola particular aceitou, ele colocou lá e já tem muitos anos que tem um profissional de apoio que o pai paga. E a escola não aceita mais, porque a LBI disse que agora é a escola que paga, então a escola diz, seguinte, não, o teu não entra mais, porque é muito caro para nós. Consequentemente, o profissional que passou tempo com o filho dele, que conhece as prioridades, as particularidades, que tem sido um apoio, não pode mais ficar ao lado do filho dele. Foi pensando nisso que o senador Romário traz isso, então, que somente no caso do pai querer escolher o profissional de apoio, somente neste caso, ele teria que arcar e ainda assim ele terá que ter uma observância da escola, uma intimidade em relação ao plano pedagógico da escola, ele terá que ser avaliado por uma equipe multidisciplinar da escola, então não é qualquer pessoa que vai jogar dentro de uma escola. Na questão da rede pública, percebo que é difícil. Acho que talvez tenhamos que fazer uma redação que esclareça. Na questão da rede particular, acho que seria algo que acalmaria. Pensando na questão da equidade, muito importante na oferta, vou fazer pegar carona nas palavras da Alone, e na mesma referência da formação. Precisamos caminhar para essa equidade, mas não podemos implodir algo que já vinha sendo feito e que trazia bons resultados na rede privada. Então, eu pediria um olhar cuidadoso para que a gente possa conjugar os 2 fatos, as 2 realidades. Nós não gostaríamos desse tratamento diferenciado entre famílias pobres ou ricas, não é da nossa estirpe, é uma questão ética, uma questão do direito coletivo, e a gente estaria, se admitíssemos essa diferença, estaríamos fazendo algo como aquela história do Capitão do Mato, né? Eu pego o negro e aí eu coloco ele para caçar outros negros. Então, eu coloco as famílias tensas em relação a elas mesmas, sem contar que o trabalhador pago pela família com o trabalhador pago pela escola tem supervisão, capacitação e remuneração e atividades e competências que vão ter dificuldade de serem colocadas todas com o objetivo que é a oferta educacional escolar. Os desafios da educação inclusiva, crianças com microcefalia, as expectativas do autor e do relator do projeto de lei e a humanização no atendimento das crianças com deficiência. As dimensões que nós não podemos perder de vista, nós vamos estar falando, né, de pessoas com deficiência física, auditiva, visual, intelectual, mental, autismo, deficiência múltipla, incluídas microcefalia, por exemplo, um fenômeno muito recente do Brasil. Ganhamos 3.000 crianças com microcefalia no ano passado. A barreira atitudinal, por melhor que eles sejam, por mais que eles façam, por mais rico que sejam, eles vivem em uma situação de estigma, de preconceito, de isolamento, de visibilidade e outras violações de direito. É o dever do Estado de compartilhar com as famílias
proteção e cuidados dos seus filhos com deficiência. A Constituição diz que é dever do Estado, da sociedade e da família. Ela não diz que é só da família. A gente tem uma cultura muito familiaresca de achar que a família dá conta de tudo, ela não dá conta. Não dá conta, é uma dimensão para além da capacidade dela. Uma questão que eu queria relevar é que eu acho que nós precisamos humanizar esse atendimento, né? Porque é um atendimento específico, é um atendimento diferente, né? E com 14 anos na área, eu vejo que muitas pessoas despreparadas, mas não despreparadas de conteúdo, despreparadas mesmo na humanização do atendimento dessa criança, desse adulto. Eu acho que isso é um ponto muito importante, já que estamos falando de qualificação, né? Que dentro dessa qualificação esteja essa matéria importante, que é essa questão da humanização do atendimento dessa criança e desse adulto. Eu quero deixar para vocês que a gente está aqui totalmente aberto para chegar a uma conclusão, eu não sei se vai ser hoje, mas pelo menos a partir de hoje, uma conclusão que seja realmente a melhor, não é para o Romário, não é para o gabinete do Romário, não é para o mandato do Romário, mas para as pessoas com deficiência, para esse segmento das pessoas com deficiência, para o segmento das pessoas com doenças raras, porque, como eu já falei, eu sei sim a dificuldade e os problemas seríssimos que essas pessoas e seus familiares passam. Então, quando a gente faz essas alterações na LBI, a gente faz com um objetivo maior. Queria só deixar isso bem claro para todos os senhores. É para que a qualidade de vida dessas pessoas possam ser melhor do que está hoje. Eu gostaria de agradecer a enorme contribuição de todos e reafirmar aqui nosso objetivo em relação à construção de um projeto em sintonia com o senador Romário que possa atender os interesses de todos os deficientes, de todos, sem exclusão. Até porque o Brasil da inclusão é um Brasil muito recente, né? Nós estamos ainda engatinhando. A ideia aqui é aprimorar esse projeto, não é? E receber a contribuição o máximo possível para que a gente possa, né, no final, fazer um relatório capaz de atender as diversas exigências em relação ao tratamento de crianças com portadoras de deficiência. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pelo endereço senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.